Boa noite aos senhores vereadores, aos cidadãos presentes e àqueles que nos assistem pela internet. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro aberta a 35ª sessão ordinária da legislatura 2021-2024, realizada em 13 de outubro de 2021. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores: Alan Patrick de Andrade, Gleiser Washington da Silva, Luiz Carlos de Souza, Paulo Sérgio Nogueira, Samuel Nunes de Souza, Silvio Cardoso, Tomé Fernando Costa, Vantuir da Silva Rezende. Solicito a todos que permaneçam de pé para ouvirmos o hino nacional. Solicito ao secretário da mesa diretora, vereador Gleiser Washington da Silva, que faça a leitura dos ofícios enviados. Boa noite a todos. Ofícios enviados. Ofício número 114 de 2021, para Tomé Reis Alvarenga. Cumprimentando cordialmente, encaminho anexo a seguinte proposição apresentada na última sessão ordinária, no dia 5 de outubro de 2021. Indicação número 82 de 2021. Autor, vereador José Modesto. Matéria da ordem do dia. Veto. Discussão e votação do veto integral ao projeto de lei número 36 de 2021, que dispõe sobre a garantia do livre acesso de pessoas ao território do município e à cidade de São Tomé das Letras. Peço ao vereador Samuel Nunes de Souza que faça a leitura do parecer emitido pela comissão especial para análise do veto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, a todo o público presente e todo que nos acompanha pela internet. Só avisar que o veto foi lido na reunião anterior, terça-feira passada. Parecer. O projeto de lei número 36 de 2019 foi apresentado conjuntamente por 7 vereadores no intuito de assegurar a observância do direito de livre locomoção das pessoas no território do município, especialmente na zona urbana da cidade, de forma a fazer extinguir a regra instituída por decretos do prefeito, que proíbe a entrada de visitantes na cidade, nos finais de semana, que não possuam reservas em meios de hospedagens locais, o chamado turismo bate-volta. O turismo de day use, como é qualificado por tais decretos, em sua mensagem de veto apresentada tempestivamente, o prefeito considera que o projeto possui vício de ilegalidade e inconstitucionalidade e que contraria o interesse público.
Passemos, então, à análise dos argumentos por eles apresentados. Principalmente, o prefeito aponta a exigência de jurisprudência do STF, exaradas no decorrer da pandemia de Covid-19, que ratificam a competência municipal para a tomada de decisões para fins de contentação da disseminação dessa doença infecciosa, o que permitiria os municípios determinarem medidas de quarentena, isolamento e restrições de atividades, dentre outras, ainda que sejam mais restritivas do que as medidas determinadas pelo governo federal. Consta que o STF considerou constitucional o artigo 3 da Lei Federal número 13.979 de 2020, cujo inciso 6 faculta às autoridades a prerrogativa de adotar medidas de restrição excepcional e temporária de locomoção interresidual e intermunicipal, através de rodovias, portos e aeroportos. Acerca dessa afirmativa, entendo que o Executivo está distorcendo a interpretação constitucional dada pelo Supremo por não levar em conta o caráter excepcionalíssimo das medidas sanitárias dispostas pela lei federal, que representam uma abertura extremamente estreita no princípio constitucional da liberdade de locomoção, usualmente conhecido como direito de ir e vir. Esse é um princípio quase absoluto, que decorre no dispositivo do inciso 15 do artigo 5 da Constituição Federal, no qual se prevê que a livre locomoção nos territórios nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer e dele sair. Trata-se de suma de uma garantia a todo cidadão, para que possa transitar e se locomover pelas vias públicas de qualquer local do território nacional. Isso significa que o município não tem poder discricionário para fechar o seu território, nem para proibir a entrada de qualquer pessoa na cidade, a não ser em situação de extrema excepcionalidade, como o que aconteceu no início e na fase mais crítica da pandemia de Covid-19, quando havia um receio em um risco concreto de que a circulação de pessoas da região diferentes poderiam acarretar a contaminação em massa da população e de outras cidades. Por isso, foi aprovada a Lei 13.979, a fim de permitir a adoção das medidas extremas, mas não de forma indiscriminada e discricionária por todos os entes da federação, mas apenas em caráter emergencial, temporário e também justificado. A propósito, o mesmo artigo 3º dessa lei, que elenca as medidas admitidas, também prevê que seu inciso 1, seguintes limitações à sua adoção. As medidas previstas nesse artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análise sobre informações estratégicas em saúde, e deverão ser limitadas o tempo de espaço ao mínimo dispensável à promoção e à preservação da saúde pública. De antemão, já seria legal, questionável e próprio enquadramento da medida tomada pelo gestor local de restrição à entrada de pessoas na cidade, com base no artigo 3º, inciso 6, e Lei nº 13.979, posto que o vigor neste inciso apenas prevê a possibilidade de restrição à locomoção por rodovias e não abrange a proibição de entrada de determinada cidade. Além disso, no inciso 7 desse artigo, ainda prevê que as medidas do inciso 6º só poderão ser adotadas pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde. Contudo, o que me parece mais relevante são as cláusulas do inciso 1 acima descrito, determinado que as referidas restrições somente poderão ser determinadas com base em fundamentos científicos sobre a sua necessidade e eficácia, o que sua duração deverá ser limitada ao mínimo dispensável à promoção e à
preservação da saúde pública. Ocorre que a situação sanitária atual do país e do estado do município flagrantemente não ostenta mais a mesma gravidade de alguns meses atrás. Ao contrário, devido à evolução da vacinação no país, felizmente, todos os índices relativos à disseminação da pandemia estão muito baixos do índice descrito do que já estiveram. E ainda estão em fraco decréscimo, seja no tocante ao quantitativo de infectados, ao número de óbitos e à taxa de transmissão, conforme é noticiada a falta e diariamente por toda a imprensa nacional. Nesse contexto, é evidente que a situação sanitária atual não mais comporta as medidas de excepcionalidade relacionadas à restrição de locomoção dos cidadãos, normalmente por iniciativa do município, e excepcionalmente quando tais medidas não são respaldadas por uma fundação científica, mas por simples opiniões. A fase atual, não há mais como sustentar que o isolamento da cidade, seja total ou parcial, seja uma medida indispensável à promoção e à preservação da saúde pública, posto que os riscos, embora existam, são pequenos, especialmente o risco de morte, que é drasticamente reduzido pela vacinação. Outra evidência da inexistência do risco elevado é a classificação sanitária adotada pelo Plano de Minas Consciente. De acordo com o monitoramento do governo mineiro, todas as regiões de estados estão enquadradas hoje na onda verde deste plano de controle sanitário, o que significa uma taxa baixa de contaminação e a ausência das restrições absolutas ao funcionamento do estabelecimento e à circulação de pessoas. Ainda podem vigorar algumas regras locais em relação ao uso de máscara e ao distanciamento social em determinados estabelecimentos, porém não se justifica juridicamente a adoção de restrições drásticas como a proibição e circulação nas vias públicas, inclusive nas vias locais, que são de acesso público e submetem-se ao princípio constitucional da liberdade de locomoção. Nesse sentido, o que se depreende das decisões do STF é que o poder público local possui prerrogativa para decidir sobre a restrição e a circulação de pessoas para o enfrentamento da pandemia, de acordo com suas próprias peculiaridades, desde que tais medidas sejam razoáveis e proporcionais. O Ministério da Corte Suprema não considera o município o poder de discricionário absoluto, em espécie, para proibir a entrada das pessoas na cidade, a qualquer momento e segundo seu livre discernimento. A propósito, foi essa também a interpretação adotada pelo Poder Judiciário mineiro, tanto por parte do Tribunal de Justiça quanto do juiz da comarca de Três Corações, ao se manifestarem sobre um mandato de segurança promovido no final de 2020 contra outros decretos da Prefeitura de São Tomé das Letras que estabeleciam o mesmo tipo de restrições à locomoção de pessoas na cidade. Conforme consignado, a sentença desse processo, embora reconhecendo a autonomia relativa do município, verifica-se que as medidas devem ser tomadas em escrita observância à situação epidemiológica do município ou do estado e a qual são impostas as normas restritivas. Frisou-se também que as normas adotadas pelo Poder Executivo do município de São Tomé das Letras, no tocante à limitação de acesso à cidade, infringiram o direito de ir e vir dos cidadãos, direito de livre locomoção, e foram desarrazoadas, já que não foi evidenciada pelo poder público a necessidade de tais medidas, e tendo em vista que as restrições de entrada e a permanência no município trata-se de medidas excepcionais, conforme artigo 1
do inciso 1 do artigo 3 da Lei 13.979, de 2020. Desta forma, no âmbito do Tribunal de Justiça, ao se manifestar pelo recurso apresentado à época pelo município, a desembargadora relatora, assim que pronunciou a decisão pela qual negou o efeito suspensivo ao recurso, de observar-se a essas medidas retroativas no âmbito do Plano de Minas Consciente, correspondem, em regra, àqueles que vigeram nas regiões inseridas na chamada Onda Vermelha, o que não é mais o caso do município de São Tomé das Letras. É possível perceber, portanto, que o ato questionado não teve fundamento qualquer dado epidemiológico e não guarda coerência com a realidade dos fatos. E, nesse ponto, reside sua ilegalidade a autorizar a intervenção do Poder Judiciário. Apesar desses precedentes do Poder Judiciário, o mesmo fato está se repetindo atualmente, e é contra essa ilegalidade que se destina o projeto de lei em tela, elaborando a aprovação pelo Legislativo, visando restabelecer a observância do princípio da legalidade de locomoção, da liberdade de locomoção. O poder público, em todas as instâncias, inclusive municipal, deve sempre dar o exemplo à sociedade, de respeito às regras e princípios constitucionais. Por isso, é de se frisar que não se trata de uma questão de conveniência, mas de simples observância à lei maior do país, em relação a um direito fundamental do cidadão. Não é aceitável que a Prefeitura descumpra conscientemente este princípio, mesmo que seja movida por algumas intenções positivas, se no final das contas a administração municipal deseja conter a superlotação da cidade. Deve o poder encontrar outras formas legais de fazê-lo, usar falsamente a situação sanitária para justificar a violação da Constituição, além de ser inaceitável por seus próprios fundamentos, só vai servir para sujeitar o município a enfrentar novamente situações vejatórias de ter seus atos inválidos pelo Poder Judiciário, e ainda com risco de sofrer sanções legais e responsabilização dos agentes públicos. Em segundo plano, as razões do veto também apontam a suposta ausência de competência do Poder Legislativo para dispor sobre a matéria em questão, considerando tal iniciativa como violação ao princípio da separação dos poderes, por impedir o prefeito de estabelecer restrições através do decreto. Também considero improcedente este argumento, visto que o projeto de lei contém ressalvas e exceções. No artigo 1º estabelece, conforme o artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, que o poder público municipal não pode impedir a entrada de qualquer pessoa na cidade que a sua circulação pelas vias públicas, ressalva as hipóteses excepcionais previstas em forma federal, estadual ou lei municipal. Portanto, é possível, em tese, a elaboração de uma lei municipal que disponha sobre hipóteses de restrição à entrada de visitantes, desde que em caráter absolutamente excepcional e convincentemente fundamentado. Além disso, vem ocorrendo eventualmente novas situações de crise sanitária em alta gravidade, e é de se esperar que sejam exibidas normas federais ou estaduais que autorizem a adoção das medidas extremas, inclusive pelos municípios. E, não obstante, não há ípice que o Poder Legislativo regule a extensão de poder discricionário do chefe do Executivo Municipal, essencialmente no intuito de evitar que este exceda e viole os princípios constitucionais. Mais adiante, o prefeito também argumenta que o projeto vai contra o interesse público, dando a entender que a restrição ao acesso de turistas seria motivada pelo número excessivo de pessoas na cidade nos fins de semana, gerando lotação dos meios de hospedagens e filas nos meios de alimentação. Aqui,
Uma vez mais, deve-se enfatizar que os tais problemas possuem outra natureza que não o fundamento sanitário relacionado à pandemia, e como tal devem ser tratados, adotando-se outras medidas correspondentes e legais. Não se passem pela violação da Constituição. Por último, o Executivo alega que o artigo 2º do projeto contradiz o artigo 16 da Lei Municipal 1506 de 2019. Neste aspecto, inicialmente, o próprio artigo 2, a despeito de vedar que a Prefeitura condicione a entrada de pessoas à comprovação de reserva de hospedagens e cadastro prévio, expressamente executados na hipótese contidas no capítulo 3 da Lei 1506 de 2019, relativamente à realização de reservas e ao pagamento de tarifas para acesso de veículos fretados. Portanto, permanece em vigor a prerrogativa do município de disciplinar essa atividade de turismo em grupo. Em relação à limitação de quantidades máximas de veículos de fretamento, caso se entre a haver contradições da nova regra com a lei anterior, haverá de prevalecer a nova lei, com base nos princípios da hermenêutica, de que as normas mais recentes derrogam à anterior. Conforme regra principiológica contida na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a lei posterior revoga a anterior quanto a expressante o declare, o quanto seja com ela incompatível. Decreto de Lei número 4.657 de 1942, artigo 2, inciso 1. Portanto, não há obrigatoriedade de revogação expressas na lei para que deixem de vigorar, ocorrendo sua suspensão lógica quando sejam incompatíveis com as normas posteriores. Face ao exposto sob o aspecto jurídico, entendo que são improcedentes as razões apresentadas para justificar o veto e, por conseguinte, ratifico minha conclusão pela plena legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 36 de 2021. Eis o parecer. São Tomé das Letras, 13 de outubro de 2021. Veto em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tomé Fernando. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, legislativo. Boa noite, plateia. Boa noite a todos que acompanham pelas redes sociais. Gostaria de justificar brevemente o meu posicionamento na comissão especial sobre o veto do prefeito a este projeto, que também representa o meu posicionamento pessoal como vereador. É importante que a gente separe bem as questões para entender melhor. O que acontece é que a prefeitura está fazendo é inconstitucional e a Câmara Municipal, antes de tudo, tem o dever de fazer cumprir a Constituição do país. A Constituição diz que qualquer pessoa tem o direito de se locomover livremente no território nacional, podendo nele entrar, permanecer ou sair. É verdade que a pandemia da Covid-19 trouxe a necessidade de limitar a circulação das pessoas, mas, de acordo com a lei federal, o poder público somente ficou autorizado a tomar essas medidas de restrição de circulação em caráter de exceção. Somente poderiam ser tomadas com base em evidências científicas, em caso, situação epidemiológica grave e com duração limitada ao mínimo indispensável à preservação da saúde pública. Felizmente, nós hoje estamos numa situação muito diferente dos momentos mais graves da pandemia. Graças à vacinação, os casos agora são poucos e a taxa de transmissão está baixa, tanto na cidade, como no estado e no país como um todo. O plano Minas Consciente já passou todas as regiões do estado para a onda verde, onde não há restrição à circulação das pessoas nem ao funcionamento das atividades não essenciais. Nesse estágio, o prefeito não pode mais impedir a entrada de pessoas na cidade por causa da pandemia. Agora, se o prefeito tem outras razões, precisa apresentar isso claramente,
seja no decreto, fazendo um projeto de lei. O que não pode é usar um argumento baseado na Covid-19 para atingir um outro objetivo de reduzir o número de pessoas da cidade. O Executivo pode e deve tomar outras medidas, mas medidas certas e dentro da lei. Por exemplo, limitar a quantidade de pessoas nos atrativos turísticos, proibir eventos musicais que gerem mais aglomeração, exigir o uso de máscaras e outras. Nós somos totalmente a favor de organizar o turismo na cidade, mas isso tem que ser feito de forma certa. Da forma como está sendo feito, é questão de tempo para que a Justiça novamente derrube os decretos do prefeito e nos passemos a vergonha de sofrer uma ação por não tomarmos atitude contra um ato inconstitucional tão claro. Por isso é que a comissão deu o parecer contra o veto e a favor do projeto que já foi aprovado pela Câmara. Em primeiro lugar, vem a lei, e a lei deve ser igual para todos. Se nós achamos que podemos passar por cima da Constituição e da lei por qualquer motivo que seja, mesmo que seja de boa fé, então o que é? Vai impedir de atropelar a lei contra o cidadão e contra as regras da administração pública? Para terminar, eu quero deixar claro que o projeto não impede a manutenção das barreiras nas estradas da cidade, desde que seja com o objetivo de controle e orientação, e não para impedir a entrada de pessoas. E também quero deixar claro que o projeto não libera a entrada dos veículos de excursões. Continua em vigor a lei que foi aprovada em 2019, que estabelece regras para a entrada de veículos de fretamento. Obrigado. Obrigado, vereador Tomé Fernando, pelas suas palavras. Como presidente dessa comissão, o vereador Samuel, relator, e o vereador Luiz Carlos, membro. Veto em votação. Farei a chamada de forma nominal. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Sim ao veto. Ou que se manifeste aqueles que forem contrários ao veto. Começarei a votação por mim, como presidente da Câmara. O meu voto é não, contrário ao veto. Vereador Alan Patrick de Andrade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Seu nome cumprimento aos demais vereadores, cumprimento o público presente e a quem que nos assiste pela internet. O artigo 5º da Constituição Federal, o inciso 15, prevê que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair. Esse princípio é chamado do direito de ir e vir. Portanto, eu sou contrário ao veto e o que eu estou fazendo é o cumprimento da Constituição Federal. Então, eu sou contrário ao veto, senhor presidente. Obrigado. Vereador Gleiser Washington da Silva. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, presidente Misael, aos demais vereadores, ao público presente e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu também voto contra o veto. Eu voto pelo direito de ir e vir, que é um direito constitucional. Da mesma forma que podemos ir e vir em diversos lugares e municípios vizinhos, por que as pessoas não podem vir aqui em São Tomé? Que seja para um simples bate-volta. Sabemos então que todos devemos dar acesso aos turistas e essas pessoas que querem visitar nossa cidade. Pois mesmo que sejam para um simples bate-volta, elas deixam renda no município. E para os comerciantes que durante toda a pandemia tiveram as suas condições abaladas, é de extrema importância para a recuperação da economia do município. Sabemos disso, mas a vida passamos por um momento muito difícil. A pandemia não acabou, mas, querendo ou não, temos que olhar para frente. E somos a favor do povo, e que o povo quer, a gente tem que apoiar. Então, eu voto não contra o veto do prefeito. Obrigado, vereador. Vereador Luiz Carlos de Souza. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores, a todos presentes, também os que nos seguem pelas redes sociais. Eu sou contra o veto também, e também sou a favor do direito de ir e vir, porque é um direito constitucional e é uma lei federal, a gente tem que respeitar. Obrigado, vereador. Vereador Paulo Sérgio Nogueira. Boa noite, presidente. Boa noite. Demais amigos.
eu voto contra o veto também. Obrigado, vereador. Vereador Samuel Nunes de Souza. Boa noite a todos, mais uma vez. Como relator da comissão e como foi lido no parecer, meu voto também é não ao veto. Obrigado. Vereador Silvio Cardoso. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, ao público aqui presente e os que nos assistem pelas redes sociais. Eu me abstenho, meu voto, senhor presidente, como eu me abstive do projeto, pelo seguinte: não teve audiência pública, eu não sou contra o direito de ir e vir, mas o direito da população teria que ser ouvido também. Tá ok, presidente? Vereador Tomé Fernando Costa. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite a todos. Conforme eu sou presidente da comissão, também sou o contrário. Obrigado. Sou contrário ao veto. Vereador Vantuir da Silva Rezende. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, demais vereadores. Boa noite aqui à plateia. Foi muito bem explicado pela comissão, né, senhor presidente? Sim. Então, nós temos que respeitar a Constituição, que está acima de nós. Então, eu também sou contrário ao veto. Obrigado, vereador. Veto rejeitado por 8 votos e uma abstenção. Projeto. Discussão e votação do projeto de lei número 37 de 2021, que dispõe sobre a criação do pipódromo no município de São Tomé das Letras. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Vou ler o projeto aqui. Projeto de lei número 37 de 2021. Dispõe sobre a criação do pipódromo no município de São Tomé das Letras. Faço saber que a Câmara Municipal de São Tomé das Letras aprovou e eu, prefeito municipal, sancione e promovo a seguinte lei. Artigo 1. Fica criado o pipódromo no município de São Tomé das Letras, como área de lazer e esporte, destinada à prática de empinar pipas. Parágrafo único. O pipódromo corresponde à área costumeiramente utilizada por praticantes dessa atividade, das imediações da Pedra da Bruxa, situada no interior do Parque Municipal Antônio Rosa. Artigo 2. O pipódromo tem como objetivos disponibilizar ao público amante das pipas locais apropriados para soltá-las com segurança, proporcionar lazer, cultura, socialização e educação quanto às regras de segurança e responsabilidade ao soltar pipas, criar espaço apropriado no qual seja possível soltar pipas e realizar eventos relacionados a essa atividade, com responsabilidade e segurança, em local aberto, que não possua redes de energia elétrica, tampouco fluxo de veículos, automotores e ciclistas. Artigo 3. A fim de incentivar a prática de soltar pipas como atividades de lazer e cultura, e também com fins educativos para ressaltar as condutas de segurança e responsabilidade a serem seguidas, o Poder Público Municipal poderá organizar festivais de pipas no pipódromo a qualquer tempo, ficando, inclusive, autorizado a distribuir premiações. Artigo 4. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei propõe dispor ao público amante das pipas um local apropriado para soltar pipas, promocionar lazer, cultura, socialização e educação, quanto às regras de segurança e responsabilidade de soltar pipas. Para quem aprecia história e ciência, a pipa é um prato cheio. Estima-se que a atividade tenha sido descoberta na China há mais de 2.200 anos. Atualmente, estudos apontam a possibilidade de usar pipas para elevar geradores eólicos de energias elétricas até altitudes onde o vento é forte e regular. Na hora de empinar a pipa, é preciso procurar um local aberto, amplo, distante de redes elétricas e obstáculos, como árvores e prédios, e onde
se possa correr livremente o clima. Deve ser de céu limpo, com pouca e nenhuma nuvem, sem sinal de chuva e vento moderado. Competições em grupo de quem consegue empinar a pipa, atingir a maior altura. Primeiro, ainda saber que qual a mais bonita, são práticas saudáveis. Contudo, é preciso passar longe de produtos que tornam a linha cortante, como cerol, mistura de cola com vidro moído ou linha de ferro. A prática representa risco de morte para as pessoas ao redor. Dito isso, a instituição do Pipódromo de São Tomé das Letras é uma forma de incentivar essa prática de lazer dentro da norma de segurança, o que servirá também para conscientizar os praticantes a respeito dos cuidados a serem tomados nessa atividade. Pelos motivos expostos, solicito a aprovação dos colegas vereadores ao presente projeto de lei. São Tomé das Letras, 6 de outubro de 2021. Parabéns, vereador, pela criação do projeto. Projeto em discussão. Projeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Outras matérias. De acordo com o inciso 3º do artigo 244 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, cada cidadão inscrito para a tribuna livre terá o prazo de 10 minutos para fazer sua explanação. Solicito a senhora Maria da Piedade Ferreira que ocupe a tribuna para sua manifestação. Boa noite, senhor presidente Misael. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que estão assistindo via net. Boa noite a todos presentes aqui na nossa casa. Bom, eu queria, na verdade, eu ia começar com uma fala, mas eu queria dizer para vocês que essa fala, eu estava pensando de várias maneiras e dizer para todos vocês que quando eu venho nessa casa, que eu sempre estou pensando em focos de pessoas que estão passando por sérias dificuldades. Então, quando eu venho nessa casa, eu estou pensando nesses focos de pessoas que estão completamente passando por situações terríveis com essa pandemia. Eu queria dizer para o senhor presidente da Câmara, senhor Misael, que eu coloquei na pauta a pandemia, que todas as vezes que eu venho falar da pandemia, sempre eu estou falando agregado ao nosso turismo. Eu estou aqui também em solidariedade aos nossos vereadores que atenderam às reivindicações das pessoas que trabalham com o turismo no nosso município. O que eu quero dizer é que a proibição do bate e volta, além de inconstitucional, causa enorme prejuízo no comércio local. A burocracia em cima das excursões está inviabilizando um setor importante do nosso turismo. As companhias de um ônibus local, motoristas, guias, donos de restaurantes, lojas, vêm prejudicados com os impedimentos. A burocracia em cima do funcionamento do turismo em nossa cidade destrói vários setores que já foram bem estruturados no passado, antes da pandemia. Me digam sinceramente, essa barreira é sanitária? Muitas desculpas dessa barreira poderiam ser feitas com panfletos, divulgações nas redes sociais. Essa barreira, com certeza, é para outros fins. Como sempre, bati na mesma tecla. Quer cobrar taxas? Primeiro estrutura a nossa casa, a nossa cidade, depois a cobrança. Muitas pessoas entram em contato comigo na região, Três Corações, Varginha, Cruzilha e entre outras. Muitos disseram de sua frequência em nossa cidade. Não são como turistas que vêm uma vez por ano e, às vezes, nunca mais voltam. Estão sempre aqui e gastam fazendo girar a economia da cidade, sem ter o direito de ir e vir. Sendo que as pessoas de São Tomé fazem bate e volta nas cidades da região, sem nunca terem sido barrados na entrada das cidades, a não ser na época que estava muito sério a questão da pandemia, a onda roxa, lá atrás.
Tem que existir uma cumplicidade entre nós, né, e os vizinhos, e o direito de ir e vir para com todos. Vários setores não aguentavam, né, mais tanto descaso. Os turistas que chegam de ônibus, que estão sem cadastros, ficam parados na entrada da cidade e o ônibus segue, deixando essas pessoas constrangidas e, por muitas vezes, andando a pé. Fora o fato de não haver mais ônibus para os turistas que queiram ir embora no domingo. É uma vergonha mesmo, um absurdo. O ano passado eu tive que vir aqui na tribuna implorar o ônibus para pegar as pessoas lá embaixo, para vir aqui, as pessoas sofrendo, descendo 6 quilômetros a pé. Então, olha, e as pessoas querem ir embora no domingo, não tem ônibus. E daí dá para a gente perceber como que a nossa cidade ficou desestruturada nessa pandemia. Foi comparado a nossa montanha com outras cidades turísticas, Arraial do Cabo, Capitólio, Monte Verde. Vale lembrar que existe um tipo de turismo com poder aquisitivo alto, que vem na nossa cidade, que não procuram luxo e pompa, eles querem paz, sossego e a nossa natureza. Capitólio é completamente diferente de São Tomé. Monte Verde, gente, é um turismo completamente separatista. Eu tenho experiência porque eu trabalhei lá. Arraial do Cabo é quase todo o comércio, fala pelo menos 3 línguas. Muito gringo lá em Arraial, mas muito mesmo. Quais são os estabelecimentos cadastrados no nosso turismo de São Tomé bilíngue? Eu pergunto. Tudo que é feito dentro do turismo gera discórdia aqui na nossa cidade. O turismo daqui tem que ser trabalhado a nossa simplicidade, o nosso misticismo, o nosso esoterismo, a nossa ufologia e a nossa história, ambientalismo, e não transformar num resort. Os turistas querem paz aqui na nossa montanha energética. Se não trabalhar a educação do turismo, aumentar a qualidade do atendimento dos estabelecimentos, não adianta subir o preço das coisas. O valor está agregado a quê? Por quê? O que nós estamos oferecendo para esses turistas? A impressão que dá é que os dirigentes querem ganhar dinheiro sem estruturar a nossa cidade, sem esforço nenhum. Se os dirigentes querem fazer isso, qual é o incentivo que eu dou para a população fazer diferente? Aqui não existe nenhum projeto para aproximar as pessoas. Está faltando humanismo. É um tal de diferenciar de fora, de dentro, do meio, de lá, de cá. Está faltando uma cumplicidade entre todos nós. Achamos muito estranho o reconhecimento do turismo de São Tomé ao ponto de ser certificado, já que as pessoas que dependem do turismo aqui têm tantas reivindicações. Será que esse órgão observou a necessidade do povo de São Tomé? Foi preciso mobilizações populares, ações judiciais para que o turismo voltasse. O circuito turístico Vale Verde, Quedas da Água, certamente estão com os olhos fechados e deram importância só no burocrático e não vieram pessoalmente ver a realidade do que nós estamos enfrentando aqui. Premiar uma cidade que foi proibida de viver de turismo por tanto tempo é muito estranho. Portanto, nós que estamos nessa luta repudiamos essa premiação. E, para fechar aqui, eu queria dizer para todos vocês que, como eu converso com muita gente, eu quero que os senhores vereadores, eu quero agradecer muito vocês, Deus, a gratidão por reconhecer o direito de ir e vir de todos nós. Queria dizer para vocês que eu converso com muitas pessoas e conversei com um dos donos de pedreira aqui, não vou citar nome por ética, me disse, Maria, quando veio a pandemia, eu falei com o executivo, se a minha pedreira parar, eu tenho 40 funcionários, eu estou cheio da grana, eu vou viver bem, mas esses 40 funcionários vão passar fome. Não parou as pedreiras, parou pouco tempo. Aí veio um agricultor e falou assim, olha, se eu parar de produzir meu café, vai perder lá no pé, meu milho, tudo, mas eu já estou bem financeiramente bem. Mas e as pessoas que dependem do cafezal para sobreviver? Tá? Os agricultores, os que estão bem financeiramente, já vivem bem, mas e quem depende? Vocês já imaginaram os agricultores parar de produzir? Não parou. Em São Tomé só parou o turismo. Por que esse preconceito, esse descaso com o nosso turismo? Tá? Porque as pedreiras continuaram, os produtores rurais
continuaram. E aqui nós temos em companhias de ônibus que estão passando por dificuldades. Por exemplo, eu tenho 20 funcionários, 15 funcionários. Poxa, eu não estou trabalhando, eles precisam desse dinheiro para sobreviver. Então, eu quero terminar minha fala, pedir desculpa por tanto tempo vindo aqui, né, falar com vocês, e quero agradecer vocês por esse direito voltar a ter aqui. Eu tenho certeza que esse bem será para todo mundo. Lógico que para tudo tem algum problema dali, outro daqui, mas tudo que é bem pensado, há uma solução de problema. Um grande abraço, ficam com Deus e muito grata. É isso. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gleis. Gostaria de agradecer a Maria e a todos que estão apoiando a lei do direito de ir e vir, porque, afinal, como eu disse na reunião passada, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. E estamos aqui, então, para tentar fazer o máximo possível, tentar dosar da melhor forma possível, agir dentro da lei e sermos o mais eficiente possível. Nosso objetivo é contribuir com todos. Estamos empenhados e saber que temos o apoio é muito importante para todos nós. Estamos de portas abertas para todos vocês e sejam todos muito bem-vindos. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz Carlos. Também que eu gostaria de parabenizar o Nando aqui pelo esse belo projeto que você fez, tá? Um projeto que é de grande importância para os nossos jovens. Hoje, o mundo que a gente está vivendo, acho que a gente tem que ocupar a cabeça dos jovens para tirar ele fora das drogas, das coisas negativas. E lembrando que também é um esporte, e esporte é saúde. Parabéns, Nando. Solicito a senhora Regina Maria Dinamarco que ocupe a tribuna para a sua manifestação. Boa noite ao senhor presidente, os demais vereadores, né, as pessoas que estão aqui presentes, ao pessoal que estão assistindo pelas redes sociais. O motivo da minha presença aqui hoje é agradecer à Câmara, né, Municipal, que fez uma moção de agradecimento ao pessoal da saúde, né. No dia eu não pude comparecer a esta casa, devido a trabalho mesmo, né, porque a gente trabalha e às vezes algum funcionário fica doente, de última hora a gente tem que cobrir o funcionário. Então, eu queria agradecer, né, a cada um pela manifestação, porque é um reconhecimento assim que todos nós ficamos muito felizes, porque durante essa pandemia, principalmente no início da pandemia, nós, né, da saúde, a gente sofreu bastante, porque a gente, pela primeira vez que a gente fez a reunião, começo de toda a pandemia, é uma doença que todo mundo estava aprendendo, né, conviver com ela, era uma doença desconhecida ainda para nós, até da saúde. Então, a gente passou, né, um aperreio muito grande. Tinha época que, né, a prefeitura ela tinha dinheiro para comprar material e não encontrava luva, não encontrava máscara. Então, foi um momento assim, muito difícil. Diante de toda essa pandemia, né, muitas vezes a gente, né, reunia, né, entre a saúde, entre as pessoas responsáveis, para ver como que a gente ia fazer. E devagarinho a gente foi se ajeitando e, assim, graças a Deus, hoje a gente faz uma avaliação de todo o trabalho e a gente teve, assim, grande êxito, graças a Deus. A gente teve morte, sim, no município, a gente teve uma grande quantidade de casos, mas, olhando lá para trás, a gente vê que a gente caminhou, a gente teve erros, sim, mas a gente teve muito acerto. E isso graças a essa casa, né, legislativa e ao executivo. Se a gente não tivesse apoio dessa casa e do executivo, a gente também não teria caminhado. A gente não caminha sozinho, né? Tem que ter essa união, né? Tem que ter esse comprometimento de todos. E eu também, né, gostaria de aproveitar e agradecer toda a minha equipe, né, da saúde, todos, né, porque foram uma equipe muito comprometida com o trabalho. Porque, diante dessa pandemia, né, muitas pessoas poderiam abandonar o barco, né, mas não, graças a Deus, todos abraçaram a causa,
né, abraçaram de verdade, né, mesmo diante das dificuldades, diante do medo, né, de se, né, contaminar também pela doença, porque é muito assim, difícil você experimentar, né, a gente está em frente do trabalho, né, de grupo de frente, e de repente também a gente ser paciente. Né? De repente você contrai a doença, você fala, nossa, será o que vai acontecer comigo? Né? Ou uma pessoa da sua família contrai também a doença. Então, nós, né, da saúde, a gente pode experimentar, né, passar por essa experiência. Né? Eu também tive a Covid, passei, né, pelo medo também, né, de saber como que seria, né, a reação, mas graças a Deus e graças à vacina também, que graças a Deus o SUS, né, nos favoreceu, né, e graças a Deus foi de uma maneira assim bem leve, mas foram momentos difíceis que nós passamos, mas graças a Deus estamos vencendo e vamos vencer, né? Cada dia a gente vê que os estudos, né, a ciência está avançando e graças a Deus está diminuindo, né, os casos, e se Deus quiser, né, logo a gente vai estar livre. Mas lembrando, como pessoas, né, como sou da saúde, enfermeira responsável pela unidade, é importante que continue, né, todos os cuidados ainda, que a pandemia ainda não acabou, né, a gente ainda tem que continuar usando as máscaras, né, evitando muita aglomeração, e vamos, né, se Deus quiser, logo a gente vai estar livre, né, a gente vai estar livre dessa máscara, se Deus quiser, né, e vamos viver um momento assim de muita gratidão, né, da gente estar com vida, né, apesar de, volto a falar, que no nosso município a gente perdeu muitas pessoas queridas, cidade pequena a gente conhece todo mundo, então a gente perdeu aí pessoas muito queridas da nossa cidade, né, mas infelizmente essa pandemia pegou o mundo todo, a gente sabe que foi um sofrimento para muitas pessoas, mas graças a Deus nós estamos aqui, e acho que a gente só tem que agradecer muito a Deus, né, por a gente estar aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado a essa casa, né, pelo reconhecimento do trabalho, que isso muito nos prestigia, né, porque é um trabalho que muitas vezes a gente faz lá escondido. Né? A saúde, às vezes, trabalha lá, mas, né, ninguém, né, sabe, né, realmente o que a gente passa lá dentro. Né, quando você vê uma pessoa que a gente, muito conhecida da cidade, quando a gente começou a pandemia, falou, nossa, gente, será que a gente vai ocupar esse quarto que a gente separou, um lugar isolado, a gente separou para o Covid, a gente pensava, nossa, será que a gente vai usar esse lugar isolado? Aí, dali a pouco, chega o primeiro paciente, o segundo paciente, aí vai lá para o isolamento, aí você vê a pessoa, né, ali brigando por causa do ar, né, e não conseguindo respirar, você coloca dentro da ambulância, leva para Três Corações e fala, nossa, gente, eu estou vivendo realmente isso que eu não queria viver, mas a gente viveu. Mas eu acho que, graças a Deus, a gente teve um bom êxito, graças à colaboração de todos, não, dessa casa, né, e da população também. E estamos vencendo e vamos vencer. Então, muito obrigada a todos, mais uma vez, né, e desculpe por não ter, né, comparecido no dia certo aqui. Mas eu fiz questão de hoje vir aqui agradecer pessoalmente a todos vocês, né, pelo apoio, né, pelo companheirismo, e, graças a Deus, estamos aí. Muito obrigada a todos, viu? Ô, presidente. Quero agradecer pelas palavras da Maria da Piedade, agradecer também a presença da Regina a esta casa, deixo essa casa à disposição, assim, quando precisar, pode comparecer, contar com a ajuda dos vereadores também, e deixo essa casa à disposição de vocês da saúde pelo ótimo trabalho que vocês vêm realizando e frente à pandemia também. Algum dos vereadores? Peço a palavra novamente, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu gostaria aqui de falar para a Regina que nós, como município, que agradecemos a você pelo belo trabalho prestado aí há tantos anos na área de enfermagem. Em seu nome, eu agradeço a todos os profissionais de saúde, né, que vêm aí lutando bravamente desde o início da pandemia e nunca se afrouxou a nada, sempre trabalhando firme, né, de madrugada, à tarde, à noite. E então, assim, parabenizo você, e isso que nós fizemos aqui é o mínimo que a gente pode fazer por tudo que vocês fazem e prestam para o nosso município. Muito obrigado, viu? Eu gostaria também de agradecer mais uma vez a Maria da Piedade pelas belas palavras que ela falou aqui hoje.
nos apoiando e nos dando um apoio aí. Gostaria também de parabenizar a iniciativa do Tomé Fernando, visto aí que quando eu era criança, não me lembro de ter a oportunidade de participar de campeonatos de pipa, né? Coisa muito bacana, a gente brincava muito de pipa, mas não tive a oportunidade de brincar de campeonato de pipa. Então, parabenizo você, mais uma vez, aí pelo teu projeto, viu? Então, peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Vantur. Queria parabenizar aqui também a Regina, né, pelas palavras, e muito bem lembrado pela Regina que a pandemia não acabou, né? Então, para que a gente normalize o quanto antes voltar à vida normal, sem máscara, sem tudo, é bom que todo mundo use máscara, né, evite as aglomerações, para todo mundo trabalhar, mas trabalhar com segurança, né? E isso dá mais um pouco de conforto também para todo mundo da saúde, né, Regina? Então, queria aqui parabenizar ela e dar essa alerta aí para todo o povo de São Tomé, né, que todo mundo continue aí com as medidas de segurança, né? E parabenizar o Tomé Fernando aqui pela a iniciativa do projeto. Quando se tem alguma coisa que é através de um projeto, uma coisa certa, concreta, evita muita vandalismo. A gente sabe que a pipa tem muita gente que usa, faz mau uso, né, o cerol, muitas outras coisas assim. A gente já viu vítimas sérias, né, com cerol. Então, esse projeto vai trazer uma coisa legal e do jeito certo de ser usado, né, vereador? Então, parabenizar aí e que todo mundo que solte pipa, que não faça o uso do cerol, que é prejudicial à saúde. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a presença de todos. Informo que a próxima sessão ordinária será realizada terça-feira, dia 19 de outubro, às 19h30. Nada mais a tratar. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro encerrada a presente sessão.